Foi uma jornada exitosa. O, a Unirb, após ser campeão invicto, né, conseguiu essa façanha que ela depois de disputar o título, o campeonato de acesso pela segunda vez, Tony, o ano passado raspou a trave simplesmente por conta de um ponto, mas a música diz que, o poeta diz, né, que o tempo só é ruim para quem não sabe esperar. E o Nib se preparou, se esperou, soube ter muita paciência, montou o seu time e aí conseguiu agora o seu objetivo. A gente aproveita para mandar aqui um abração para toda a sua direção, para Carlos Joel, né, para Ana Costa, enfim, para todos os diretores, desde o mais simples, né, até o mais importante, porque essa conquista é uma conquista de todo e principalmente uma conquista de Alagoinhas. É preciso que Alagoinhas se aproprie disso também, porque a Unib vai levar cada vez mais longe, não somente o nome dela, mas quando falar da Unib, a Unib é de Alagoinhas, está jogando em Alagoinhas. Então é importante também que o poder público trabalhe no sentido de ajudar também a Unib quando puder, claro, que não é fazendo concessões que não possa, mas facilitando, porque ela tem administração do estádio, e aí você vai ter dois clubes jogando em uma praça, e é melhor ter dois clubes ou três até jogando em uma praça do que você ter um estádio fechado, sem nenhuma representação, como em alguns momentos nós já tivemos aqui em Alagoinhas, e somente verificamos a prática do futebol amador e dos babas que alguns irresponsáveis faziam na grama do estádio Antônio Carneiro. Então, nós vamos ter agora, né? É, Geralmente, todo domingo nós devemos ter jogos aqui, porque quando um estiver jogando fora, o outro está dentro de casa, isso no que diz respeito ao Campeonato Baiano de 2021, porque jogos é o que não vai faltar daqui para frente no calendário do Alagoinhas Atlético Clube. Então, o Alnib empatou no tempo regulamentar, poderia ter vencido, Tuninho, você acompanhou muito bem pela TV, poderia ter vencido, porque o mais difícil é criar, ela criou em alguns momentos, mas, rapaz, está havendo uma falta de aptidão danada para fazer o gol, mas a gente entende que é uma decisão, é um jogo tenso, é um jogo muito nervoso e que às vezes se resolve no detalhe. Então, no tempo regulamentar, não deu. Então, não deu para vencer, foram para os pênaltis, aí o time da Unib tinha um jogador no banco, rapaz, que aguardou o tempo inteiro, machucado, só para bater a penalidade, e foi importantíssimo, que foi o Marcelo Nicásio. Então, nas penalidades, a Unib venceu pelo marcador de 4-2, com gols de Marcelo Nicásio, que abriu o caminho, Carlos Magno, Vaguinho e L. Carlos, né, descontando para o Colo-Colo de Ilhéus, o Bravo e o Raçudo. Interessante, Toninho, como as coisas mudam. No meu tempo, veja bem, como quando foi feito o quarto gol da Unirb, não tinha mais como reverter, só faltava um pênalti para se bater pelo lado do Colo-Colo, não se bateu mais o outro, porque senão seria simplesmente 4-3, não mudaria nada. No tempo que eu jogava bola, mas não é que eu seja tão velho igual a farmácia que se escreve com PH. Você deve lembrar que a farmácia central ali em frente ao Coreto tinha dois PH, um PH no começo e outro PH no final. Não é que eu seja tão antigo, né? Mas é que as coisas mudaram muito, principalmente no futebol, porque no meu tempo tinha que bater os 5, independente de que fosse 5-0, que fosse 4, não interessava, tinha que bater todos os 5 pênaltis. Então, o time da Unip foi merecedor, não somente pelo jogo de ontem, mas pelo conjunto de toda a obra, Toninho César, porque foi um time, como já disse no início, que conquistou o título invicto, venceu, inclusive o Colo-Colo, né? E foi o que fez, que acabou fazendo a diferença em outro momento. Então, o time da Unirb fez por onde, mereceu, e agora é rogar a Deus, né, que ele monte uma boa equipe, né, e que venha fazer realmente diferença no campeonato baiano, como o Atlético tem feito, né? E ao longo dos anos, uma temporada ruim ou não, mas o Atlético, a grosso modo, sempre teve uma boa participação, exceto nos anos que acabou sendo rebaixado, porque chega de times que assume que vem para a primeira divisão, como Jacobinas e outros mais, como o Docimel, entra num ano e no outro desce, né? No ano não consegue ficar. E um detalhe que me marcou muito ontem foi que eu teria algumas críticas para fazer ao Laércio, né? Porque eu achei o Laércio
muito apático. O Laércio é o Lopes, o treinador da Unib, muito apático, demorando muito para fazer as modificações. Eu tinha muitas críticas e eu disse: se o Laércio, se o time não conquistar o título, a culpa vai ser do Laércio. Mas no final do período, depois, a gente tem que reconhecer o conjunto da obra. Ele, no jogo de ontem, realmente estava um pouco lento e ele justificou qual o motivo. É um profissional de respeito, estava ali no gramado porque o seu pai enfermo em cima de uma cama, né? Próximo até a desencarnar, se for o caso, mas eles acreditando na providência divina e ele aqui trabalhando para dar o título, para ajudar aqui a rapaziada da Unib conquistasse o título, estava aqui ao invés de estar ao lado do seu pai. Então é um profissional que merece o nosso respeito e qualquer crítica que eu tenha que fazer a ele com relação ao jogo de ontem está completamente desfeita, porque o exemplo que ele deu foi um exemplo de uma pessoa responsável e cumpridor de suas obrigações. E a gente roga ao bom Deus, né, que visite e restabeleça a saúde do seu pai para que esse profissional também volte a ter mais alegria no seio da sua família, se assim for a vontade de Deus, senhor César. Ok, José Gomes, é isso aí. Eu parabenizo ao NIRB pela conquista aí do título e pelo acesso à primeira divisão do Campeonato Baiano de 2021 e afirmo, dentre as 6 agremiações que disputaram essa competição, na minha modesta opinião, a Unirb é quem tem a condição melhor, quem tem mais condições de representar, né, de fazer um papel bonito, de disputar um campeonato baiano da primeira divisão. Mas